Que os bolsonaristas estão desesperados com o Lula, a gente já sabe. O desempenho econômico do governo tem agradado, os indicadores estão aí e a oposição não sabe o que fazer. Mas tudo tem um limite, e o limite é o ridículo. Porque os bolsonaristas nem esperaram Ricardo Lewandowski ser empossado e eles já querem convocar o novo ministro da Justiça para prestar esclarecimentos no Congresso, por conta de comparações com o caso do Lewandowski e com a indicação do Moro na época que ele foi ministro da Justiça, algo que não tem nada a ver. E quem está encabeçando isso é Carla Zambelli, que no dia 8 de janeiro fez jejum. Talvez ela tenha que perder um pouco de peso, mas na sua opinião, o caso do Lewandowski e do Moro são comparáveis? E mais ainda, isso tudo revela um desespero dos bolsonaristas e qual a sua opinião sobre a Carla Zambelli? Se você concorda que é desespero, deixa o like e se inscreva no canal. Acredito que você ficou sabendo que o Lula escolheu Ricardo Lewandowski, antigo ministro do STF, para ser ministro da Justiça. Isso provocou uma celeuma imensa. Como a direita tá gemendo por conta dessa escolha do Lula pelo Ricardo Lewandowski para a vaga do Flávio Dino. A escolha do Lula foi, claro, uma escolha política, porque o Lula tem um pacto com o judiciário. A gente sabe disso. Tanto o executivo quanto o judiciário precisam unir forças para enfrentar o legislativo. Então o Lula transformou o STF numa espécie de terceira casa. Nós temos o Senado, nós temos a Câmara e também nós temos o STF. Então, além de ter o Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça com foco na segurança pública, é muito possível que o Lewandowski atue como uma espécie de ministro das relações institucionais jurídicas. O Padilha é o ministro das relações institucionais com o Congresso e o Lewandowski, por ter sido ministro há pouco tempo, possivelmente vai fazer o meio de campo do governo Lula com o judiciário, principalmente com o STF. Normal, uma jogada política do Lula nessa nova governabilidade que o Lula tem adotado para tentar enfrentar o Congresso. Só que os bolsonaristas espernearam demais. Espernearam. Principalmente Carla Zambelli. Porque o Ricardo Lewandowski, ele deu pareceres favoráveis no passado a Lula e também ao PT. E isso seria uma situação, como eu posso dizer, desconfortável na visão dos bolsonaristas, porque pareceu que o Lula, depois de todos os anos do Ricardo Lewandowski dando pareceres favoráveis a ele e ao PT, o teria presenteado, teria premiado como uma espécie de troca de favor para ser ministro da Justiça. Primeiro que Ricardo Lewandowski não precisa ser ministro de Justiça, ele tem muito mais dinheiro e ganharia muito mais dinheiro na iniciativa privada. Mas os bolsonaristas ridículos que são, extrapolando todos os limites do aceitável, do ridículo, querem convocar o Ricardo Lewandowski, que nem tomou posse, ele vai tomar posse em fevereiro, para dar esclarecimentos na Câmara dos Deputados ou no Congresso, pela semelhança que esse caso possui com a indicação de Sérgio Moro quando ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro. E Carla Zambelli informou ao site Metrópolis que ela está em contato com a assessoria para tentar avaliar se convoca ou não, mas já tem assinaturas. O próprio Sérgio Moro deu uma ironizada falando o seguinte: olha, eu fui suspeito, declarado suspeito, agora não, os processos dele não serão mais declarados suspeitos, fazendo uma comparação equivocada. Primeiro, eu já falei pra vocês em outro vídeo, se eu sou Ricardo Lewandowski, eu processo todas as pessoas que o estão associando a Sérgio Moro e o estão comparando a Sérgio Moro, porque isso é injúria. Ser comparado ao Moro, que é um semi-analfabeto, é uma coisa assim, grotesca. Mas são casos totalmente diferentes. Primeiro que Lewandowski é um aposentado. Ele está aposentado, ele não tem cargo. O Moro tem cargo de juiz. Vamos começar por aí. E outra, não há nenhum tipo de indício de que Ricardo Lewandowski, nas sentenças favoráveis ao PT e ao Lula, atuou em conluio com os advogados de Lula e do PT para poder beneficiar a defesa, diferentemente do Moro. O Moro, todo mundo viu, todo mundo sabe e todo mundo tem ali a constatação que ele atuou de modo ilegal com o Deltan Dallagnol para prender o Lula e durante a Lava Jato. Isso todo mundo sabe. E ele nunca desmentiu isso. Nunca. Nunca. Porque se chegar e falar pra ele, você tinha o mesmo tipo de conversa com os advogados do Lula, ele vai falar que não tinha.
Ele vai falar, não, porque foi corrupção, Deltan, da desquente, brincar. Não dá. O Moro atuou como um criminoso no processo do Lula. Aí já tem toda a diferença. É uma comparação até ofensiva. Agora, levar em consideração Zambelli. Cara, Zambelli, nós vimos muitas manifestações ridículas no 8 de janeiro, né? Na segunda-feira, quando completou um ano. A mais ridícula foi de Zambelli, que fez um jejum. Ela ficou 24 horas em jejum e oração. Então deu lá meia-noite do dia 8 de janeiro, ela publicou que estaria em jejum de 24 horas e orando. Postou lá até um versículo bíblico, que ela deve ter pego da internet, né? Porque Bíblia ela nunca deve ter aberto uma. E aí, não dá pra comprovar se ela fez o jejum ou não, mas é ridículo. De todas as manifestações, essa foi a mais patética, como foi também patética a revolta dela com o Lula no fim do ano passado, pelo fato do Lula ter vetado as saidinhas dos patriotários da Papuda. Eles têm projetos agora, querem cobrar o Flávio Bolsonaro para pautar um projeto que vai prejudicar o Bolsonaro a respeito da saidinha, porque a única forma do Flávio passar o Natal com o papai vai ser com saidinha da prisão. Então eles brigam que existe saidinha, mas eles querem a saidinha dos patriotários. E a Carla Zambelli também criticou a anistia que o Lula deu a umas multas aí, umas certas dívidas de algumas pessoas e de alguns condenados. Só que ela ficou em silêncio com a anistia que o Tarcísio de Freitas deu ao Bolsonaro, uma dívida milionária com o governo de São Paulo pelo não uso de máscara. E a dívida do Eduardo Bolsonaro também foi absolvida. Então o que Carla Zambelli quer da vida? Quer fazer jejum? É isso, que ela pode. Mas é a única coisa que ela tem pra fazer, né? Pensando bem, o que eles podem fazer? A oposição tá calada, pessoal. A oposição, eu acreditava que seria oposição forte, uma oposição barulhenta. Mas acabou. Nunca foi. Eles nunca se articularam, eles nunca se organizaram. É simplesmente uma oposição patética e ridícula. Porque Lula vai bem na economia. Os indicadores mostram isso. O que eles podem falar? Eles não conseguem se articular, eles não têm bandeira, eles não têm pauta. Tem que ficar fazendo auê. Então vai o Lewandowski, então vamos lá, vamos chamar o Lewandowski para criar um factoide. Ai, vamos falar de Mind 8. Ai, vamos falar de Choquei. Ai, vamos falar de influenciadores. É ridículo tudo isso. Ridículo. Mas como que eles vão falar de economia? A única chance de extrema-direita prosperar é com a economia indo mal. Só que nós vimos a inflação foi dentro da meta em 3 anos. Ah, mas então 3 anos era o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tá na pandemia. Aí o que aconteceu? Óbvio, o consumo das famílias reduziu e aí a inflação veio controlada. Mas agora nós temos consumo alto de família, queda de Selic, aumento da taxa de emprego. E a inflação caiu. O que os bolsonaristas vão falar? Não tem que falar, tem que ficar aí criando, fazendo jejum, rezando pra pneu. Talvez a oração da Zambelli tenha sido pra ET mesmo, né? Que é só isso que eles sabem rezar, ET pra pneu e fazer jejum. O problema é que o Bolsonaro não faz jejum, deveria fazer. Porque ele extrapola a alimentação e tem obstrução intestinal, tem que tirar depois, tem que desobstruir porque ele fica de rabo preso. Ridículo.